continua, ganhou as limagens, né, da notícia. Eu apelidei de Portugal, continua ganhando. Só que de uma maneira diferente, está mais fácil, mais invisível, mais fácil. A gente não vê, mas ela cai. Principalmente a nossa. Ela vê como se fosse aquele menino oculto. Continua caindo em cima da cama, continua caindo nos olhos, continua pulsando o rosto, e o rosto do lado mais difícil, do lado que é mais... as pessoas mais humildes, o trabalhador mesmo, ele não tem chance de morar em Manila. Pelo que eu estou vendo, futuramente, o trabalhador não vai ter onde morar, porque ele fixa, compra a sua casa, fixa, daqui a pouco vem uma grande empresa. Gostou daquele lugar, é ali que ele quer se alojar, então desalona aqueles que precisam. E a gente dança. Vai embora. Tá? Aí vamos procurar outro lugar. Primeiro destino para depois dizer para onde é que vai. Assim ele faz aqui, em Santa Cruz, daqui ele vai fazer Espírito Santo, daqui ele vai fazer em todo lugar do país, em qualquer lugar. Qualquer dia desse, quando você quiser pisar no seu quintal, se fosse o seu, né? No quintal, você quiser pisar na calçada, você vai ter que pagar imposto aos empresários. Porque tudo eles aproveitam, desde o sangue do trabalhador, assim, da CSA. Eu observei, dentro da CSA, e muito mesmo da CSA. Não tem outro, coça o corpo todo, coça o rosto, a água. Que eu experimentei, isso que eu fiz, peguei uma bacia d'água e botei no quintal. Bem nos fundos, assim, do quintal. Quando chegava de manhã, estava assim, coalhado de brilhos em cima e embaixo. Porque tem uma que desce, eu não sei qual tipo. Eu falo, porque eu estive lá dentro da CSA. Eles vieram na minha casa, vieram numa sexta-feira, não me lembro de nada, numa sexta-feira. Eles vieram nessa mesma sexta-feira, viram meu quintal, viram a padaria, foram em várias casas e viram animalha daqui, várias casas. Pessoas se coçando, criança com problema de respiração, inclusive um filho de uma das meninas que eles chamaram para ver, o garoto nunca teve bronquite. Criança que já estava erradicada já a bronquite, que já não tinha muita, não chegava mesmo, voltou a ter bronquite, epistaxe, que é o sangramento do nariz. Inclusive meu filho teve sangramento no nariz, não tinha ideia. Mas como a pessoa tendo as artérias sensíveis, eu acho que tem facilidade de epistaxe. Né? Foi esse negócio das crianças. Eu mesma, com ressecamento, que até hoje ainda tuço, até hoje ainda tenho problema, até hoje a minha garganta do lado direito tem um problema seríssimo. Espirro, 20 espirro, de manhã ou na parte da tarde, ele abriram e daí eu espirrava lá de cá. Mas é 20 espirros, não espirro só, mas é um atrás do outro, e dá aquela coriza. E a roupa. Isso não parou nada. Enquanto estivesse jogando esse animal, o problema dos pássaros faziam ninho nas árvores não faz mais, sabe por quê? Cada vez que eles fazem ninho, que botam o ovo, os gatos morrem. Mas morrem, não fica nenhum, eu tenho imagem. É só fazer o ninho, nem fazem mais ninho, não fazem mais ninho. Não tem segurança.
Até os animais estão sentindo. Isso quando cai, qualquer coisa que cai na vista, a vista forte, super sensível. Agora imagine caindo a limalha. Ela pode ser um pozinho, mas entrando na vista já vai dar problema. E essas fumaças, né? E essas colheres. Como é que a gente vai sobreviver? Olha, eu vou dizer uma coisa. Por enquanto, eu estou com 76 anos. Mas será que esse menino que nasceu hoje, que nasceu amanhã, vai viver até quando? Com esse tipo de hábito, não vai sobreviver. Mas não vai mesmo. Vai morrer muito jovem. Né? Então eu acho que o país tem que, como é que se diz? Apostar no futuro. Vamos apostar no futuro, sim. Apostar no futuro, que são os jovens, né, o futuro do país. Então vamos apostar no futuro que são jovens. Dar uma boa alimentação, dar um ar puro, que a saúde fique do nosso lado, não do lado dos empresários, porque por enquanto a saúde está do lado dos empresários. Porque eu vou dizer uma coisa, o posto de saúde, eles têm medo. Eu senti o medo. Infelizmente, eu vou dizer, os colegas têm medo. Eu também sou da saúde.